Seu nome completo, por favor? Joelma Pereira Barbosa Souza. A senhora é brasileira? Brasileira, Qual é a casada. profissão? Sou professora. Professora. Uhum. O seu endereço completo, por favor? Hoje eu estou residindo na Estrada da Maioba, no condomínio Maravilha, Torre Alcântara, apartamento 309. Ok. São Luís? Ribamar, já pertence a Ribamar. Pertence a Ribamar já, Pertence, né? Tá bom. A senhora tentou comprar esse imóvel aqui do... Foi, da Living. Da Living, né? Uhum. A senhora pode me explicar como é que foi, senhora? Na época eu morava numa casa cedida da minha tia, né? Que era recém-casada e não tinha casa ainda, né? E a gente queria comprar a casa, um apartamento, seja lá que for. Aí eu vi o comercial desses apartamentos na TV, né? Era até o Luciano Huck que estava fazendo comercial. Aí eu achei interessante e fui lá na tendazinha que eles estavam com a tenda lá na estrada do Maiobão, ali quem vai para Ribamar. Sim. Aí eu fui lá e levei, né, meus contra-cheques. Na época eu já era funcionária, eu sou professora do estado e do município, e levei meus documentos, né? Você era professora do estado, do Maranhão e do município de São Luís. São Luís. Sim. Aí me apresentei que eu queria, estava interessada, mas eu queria um apartamento que eles tinham vários tipos de prédio, né? Parece que de 6 apartamentos e de 4 por andar, e eu queria no menor, né? E eu queria o último andar, que eu disse que eu queria. Aí, nessas condições, parece que eles disseram que não tinha na época, não tinha. Não tem. Aí eu fiquei, né, desapontada. Aí, não, mas fala com fulano, outro vendedor, fala com fulano, que eu não me lembro o nome agora, me recordo. Aí eu falei com outra pessoa, eles disseram, vamos ver aqui se de repente tem. Aí a gente sentou lá, ele pegou o meu contra-cheque, aí eu disse que eu tinha os 2 contra-cheques, eu era funcionária dos 2, né, do estado e do município. Ele, não, e dê só o maior contra-cheque. Aí tudo bem, eu dei o do estado, que era o maior, né. Aí ele disse, passou, a sua renda passou. Aí eu disse assim, mas só de uma eu tenho as 2 rendas. Não, só de uma já deu. Aí tudo bem, eu nunca tinha comprado, né, apartamento, tudo bem. Aí ele disse assim, a gente vai ter, parece que na época ele disse que ia ter, mas só que não no terceiro andar, no 4º andar, no terceiro andar. Eu sei que era o último andar que eu queria. Aí eu disse assim, mas só me interessa se for o último andar, que eu não quero morar assim de baixo, né? Aí tá bom, bora ver o que a gente consegue. De repente, se conseguir alguma desistência, aí a gente lhe fala. Aí eu fui, né, para casa. Um dia me ligaram, o vendedor me ligou. Se eu não me engano, era Francisco Barros. Eu não me lembro direito o nome dele. Aí ele me ligou dizendo que tinha conseguido o apartamento que eu queria. Aí que era para eu ir já em outro lugar, porque lá, essa tenda deles lá, tinha dado problema de uma chuva e eles tinham saído de lá. E aí eles foram aqui pro Coafuma, nesses apartamentos aqui onde você mora, por ali. Eles botaram lá o local de vendas, e eu fui lá. E lá eu fechei o negócio. Só que precisava de um cheque. A senhora fechou o negócio? Sim, continue. Para fechar, precisava desse cheque da entrada, era R$100. Eu não trabalhava com cheque, não tinha cheque. Aí o chefe do vendedor me emprestou o cheque para eu passar para eles, né? Aí eu dei o dinheiro e ele me emprestou o cheque. E a senhora pagou as prestações posteriormente? Paguei todos os boletins que chegou, eu paguei os cheques que eu fiquei de dar, né? Todos eu dei, porque depois eu fui ao banco e tirei um cheque para mim e paguei todas as parcelas dos cheques. E o que foi que aconteceu? Aí quando terminou de pagar todas as parcelas, que chegou o período de chamar para ir para a Caixa Econômica, né? Aí me mandaram uma lista de documentos que eu tinha que levar para a Caixa Econômica. Aí lá nessa lista de documentos, eu vi o tanto de documento que eu tinha que levar e disse assim, mas isso aqui não vai dar certo. Como é que eu vou levar esses documentos todos se lá no dia eu só apresentei um contra-cheque, eu tinha que apresentar o imposto de renda, né? Comprovação da renda pelo imposto de renda, levar tudo quanto era renda que eu tinha. Eu digo assim, como é que vai dar certo isso aqui? Eu fui lá onde eles, né? Aqui na Ponta da Areia, no escritório que eles tinham na Ponta da Areia. Eu fui lá. Eles quem?
a empresa Living, onde eu comprei. Aí eles disseram assim, olha, aqui você não vai passar. Se passar esse contrato na Caixa Econômica, você vai ter uma prestação muito alta por causa da sua renda, e aí o nível do apartamento não vai valer a pena para a senhora. Se você quiser, aí ficou nas minhas mãos. Eu ficar com um apartamento com um nível mais baixo, pagando uma prestação elevada, claro que eu não ia querer, Mas por né? quê? Porque a senhora não tinha direito a um programa, é isso? Não tinha direito ao programa da Minha Casa Minha Vida, porque minha renda passava na época, né? Aí eu digo, não, eu não vou querer, então eu quero meu dinheiro de volta, que eu apliquei, né? Aí eles disseram que eles não iam dar, só um valor X, um valor 1.000 e pouco. Aí eu disse que eu não queria, aí eu não assinei o papel, né? Aí eu resolvi entrar na justiça por causa disso, porque eu achei que eu fui enganada. Porque se o vendedor, eu como um profissional, eu tenho que saber os trâmites todos, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu vou precisar, o que eu não vou precisar para ser aprovada numa compra de uma casa, de uma residência. Tanto é que quando eu fiz agora, e na época eu já era casada, eu tive que apresentar o documento de casada, que eu ainda não usava. Tá. E eu tive que tirar tudo. Deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora. Quando a senhora chegou lá no stand da Living, tem uma história aqui de perguntar se a senhora era casada, e a senhora disse que era casada, e que eles disseram. Mas perguntaram isso para a senhora? Perguntaram, aliás, eu falei que eu era casada. Meu marido foi junto. Mas constou que a senhora não era casada? Não era casada. Constou isso? Constou, porque meu documento não era de casada. Tá. Minha carteira de identidade não E era de casada. a senhora chegou aí à Caixa Econômica? Não. A senhora não chegou? A senhora não foi à Caixa Econômica? Não. Não foi. Pela documentação a senhora foi deles, só a Living que disse que a prestação a senhora não teria direito ao Minha Casa Minha Vida. Isso. Foi eles que disseram isso para a senhora? Entendi. No dia que eu fui no escritório lá. E a renda era sua, do município, do Estado e do seu esposo? Não, a dele não entrou, não. Nem nesse segundo momento? Não. Era só a sua renda? Só a minha renda. Tudo foi feito no seu nome de solteira? Era. Tudo foi feito no seu nome? Tudo. Então essa questão em relação a casado não teve nada disso? Não. A discussão não foi por essa, foi por conta do seu... A senhora ainda é funcionária do município? Do Estado. Ainda hoje? Sou. Estou de licença porque eu sofri um acidente. Sim, senhora, mas a senhora é funcionária dos dois estados? Sou. Né? Do Estado e do município. município. Então, o somatório dessas rendas que não permitiram a senhora fazer pela Minha Casa Minha Vida, é isso? Assim, eu não teria nenhum desconto da Minha Casa Minha Vida que eles dariam, um percentual lá de ajuda, né? Eu não teria. Ou seja, então não teve essa discussão de solteiro e casado? Não, eu não tive... Não, a senhora não foi aconselhada a se dizer solteira ou se dizer casada por eles? Se eu fui aconselhada? Não, eu não fui aconselhada a isso não, dizer isso não, mas eu que disse lá que eu era casada, mas me pediram a documentação de solteira. Entendi. Porque na época eu não tinha nada de casada ainda, né? Mas entendi, tá bom. Doutora, a senhora tem perguntas? Vou começar pela Francisco Rocha. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, você tinha o documento, a carteira de identidade de solteira. Solteira. E o contrato foi feito com o Estado Civil de solteira, mesmo de fato você já sendo casada. Houve algum questionamento por parte do corretor de imóveis? Questionamento, não. Eu fui que questionei. Eu que questionei, na verdade. Eu disse, não vai ter problema nenhum, porque eu sou casada. E ele, na época, ele estava empregado, na época. E eu tinha as duas rendas. E ele só escolheu uma renda minha, não colocou do meu marido também, né? Disse que só uma renda minha bastava para fazer a compra. E, naquele momento, o seu cadastro foi submetido a algum tipo de aprovação lá, dentro no sistema dentro lá da tenda foi feita uma aprovação. Aquilo ali, para mim, né, eu achava que aquilo ali bastasse. Mas, quando no final do contrato, que eu paguei todas as parcelas que eu fui lá, foi que me disseram que não iria dar certo. Porque eu tinha duas rendas, teria que apresentar o documento do imposto de renda que eu faço, para comprovar a renda. E aí eu não ia ter o desconto, o percentual do Minha Casa Minha Vida, não ia ter. Aí eu digo assim, e agora? Como é que eu vou ficar? Mas as suas duas rendas somadas já ultrapassavam? Já ultrapassava.
ultrapassava. Eu não entendi, e gostaria de um esclarecimento, o porquê de quando da convocação para o comparecimento na instituição financeira e fazer o financiamento, por que a senhora de início entendeu que não daria certo? Porque eles me disseram lá que para eu fechar o contrato, eu teria que ficar com uma prestação muito alta por causa da minha renda. E eu não ia valer a pena para mim. Quem disse isso? Os secretários que me atenderam lá na época. Mas a senhora foi convocada para comparecer à instituição financeira e apresentar os documentos? Não, eu não sei se era instituição financeira, era um escritório que tinha lá na Ponta da Areia. E aí eu fui com o documento que me chegou pelo correio, né, para eu comparecer lá e levar essa documentação. Quando eu cheguei lá nesse escritório, aí foi que ela me falou, a pessoa me falou, as pessoas que me atenderam lá me falaram, tinha várias pessoas sendo atendidas, né, que me falaram que eu não iria ter, né, o desconto da Minha Casa Minha Vida, eu não ia ter, e eu teria que apresentar todas as minhas rendas, e se eu apresentasse todas as minhas rendas e fechasse a minha prestação, ia ficar muito elevada. Por padrão que era o apartamento. Eu entendi. Não aceitei. Doutora, qual a próxima pergunta, doutora? Se a senhora vai entender ou deixar com a próxima pergunta da senhora. Por que a autora, no momento em que ela recebeu a notificação para comparecer e levar os documentos, por que ela acreditou que não daria certo o fechamento do financiamento? Ela acabou de dizer isso. Ela acabou de dizer. Está gravado. Ela foi informada lá. Se está certo ou errado, mas ela acabou de declarar isso. Se o senhor entende que está suficientemente esclarecido? Foi o que ela disse, doutora. Não sei se é suficiente, mas foi que ela é a declaração dela e é gravada. Mais alguma pergunta? Satisfeita. O doutor tem pergunta? O senhor pode conseguir chegar ao... Não, chega até o senhor, acho que o microfone. Eu gostaria de saber se, com relação à taxa de corretagem que ela cobra na inicial, se essa taxa de corretagem foi paga à empresa imobiliária, à Cibra, a Livre em Panamá ou a Francisco. O senhor conhece Rocha? a decisão do STJ, doutor? Sim. Aí, tá. Inclusive, até pontuais que está até se está no contrato, a cobrança, essa é uma questão que já está decidida pelo STJ. E nesse caso está até prescrito já. Queria até pontuar isso, porque... Doutor, a pergunta qual é? Vamos lá, pode repetir. Seria essa, se ela negociou essa taxa de corretagem direto com a imobiliária ou com as construtoras. Na época eu negociei era o vendedor, o chefe dele, que estava na mesa conversando comigo. É para quem eu assinei os cheques, todos pré-datados, todos dizendo, esse aqui é o cheque. Ele me disse lá, estava tudo na documentação aí que eu passei, né? As cheques, tudinho. Cheque para fulano, cheque para a empresa, cheque não sei para quem, entendeu? Todos estavam com o nome nominal para quem eram os cheques. Então eu paguei tudo, todos eu paguei. Eu disse até assim na época, olha, se você quiser tirar a taxa do rapaz que vendeu para mim, pode tirar, mas me devolve o restante. Aí não acordaram, não quiseram. Aí eu digo, então eu vou ter que ir para a justiça. Sem mais, excelência.